Nós agradecemos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de termos esta chance de entrar no seu lar para falar com você sobre o Evangelho de Jesus Cristo como Ele é. A palavra de Deus é pura, é inadulterada. A palavra de Deus não está sujeita às alterações que o mundo tem se submetido a elas. Por exemplo, nós estamos vivendo no século XXI, e do século XX para o século XXI, aconteceu uma série de mudanças no comportamento da sociedade, no convívio da família e assim sucessivamente. Mas a Bíblia continua sendo a mesma e continua sendo o livro mais atual que existe. Quando nós estamos vendo desenrolar diante de nós o comportamento, a maneira como as pessoas estão encarando a situação, o projeto de vida, de família, de fé, de trabalho, a Bíblia já em seus escritos, podemos tomar de 2000 anos atrás ou até mesmo antes, já havia profetizado, predito como as coisas desenrolariam diante dos nossos olhos. Então, tomamos a escritura de Eclesiastes capítulo 1, quando o grande sábio faz uma pergunta bastante inteligente e curiosa. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Eclesiastes 1, verso 10. Se você notar e olhar de frente nas Escrituras, você verá que não existe absolutamente nada novo. Que a Bíblia sempre foi mais atual do que a novidade que vai sair no amanhã. E que a Bíblia já prenunciou tanto o bom como o mau comportamento daqueles que estão vivendo hoje e escrevendo a história contemporânea. Por exemplo, eu gostaria de lembrar a você que nos programas anteriores eu falei sobre que a Bíblia ela se amarra de Gênesis a Apocalipse, ela tem como que uma grande corrente de elos em que um profeta acaba se vinculando com o outro e se vinculando com o outro, e nós temos estes 66 livros na maior harmonia, precisão e, como volto a dizer, superando o contexto do dia atual. A Bíblia não tem que se enquadrar para sobreviver na condição em que a sociedade está. Muito pelo contrário, a sociedade se enquadra às suas profecias. Se hoje nós vivemos uma época de decadência, de valores, de princípios, da moral, da fé, tudo isso está profetizado nas Escrituras. E deveria ser assim. Se não fosse assim, então a Bíblia estaria errada. Mas a grande beleza deste fato é você observar que os profetas e o próprio Jesus tomou o natural para explicar o espiritual. E eu quero usar aqui também para você o natural. Veja, se você nunca observou um lírio que normalmente cresce de dentro de charcos de lodo, sai de dentro da lama, ele sai limpo, cheiroso, e você fica perguntando como é que o lírio pode sair de dentro da lama e sair tão limpo, suas pétalas sem sujeira, sem lama, sem nenhuma fedentina. Isto é como a igreja,
aquela que cumpre o seu papel, pessoas, famílias, sairão deste chiqueiro de porco que é a sociedade contemporânea. Estou dizendo chiqueiro de porco porque chiqueiro de porco ainda é muito limpo e aciado em comparação aos quadros que nós estamos vendo na nossa sociedade atual. Preste atenção para você entender o que nós estamos tentando explicar a você aqui neste programa. Mas mesmo vivendo numa sociedade em que ninguém sabe mais o que é respeito, prostitutas de anos atrás se vestiam melhor do que se vestem as chamadas cristãs dentro das igrejas hoje. Estou dizendo para você que a coisa ficou preta, ficou suja, ficou baixa. Mas no meio disto tudo, em que aqueles que querem preservar a moral, a fé, o respeito às escrituras são chamados de careta, de legalistas, de conservadores. Ora, amigo, será que nós temos que ser pervertidos? Será que temos que adequar a essa situação? E a Bíblia, na mão de muitos pastores, coitada, hein? Foi tão exprimida para ver se acha um cantinho na vida, no contexto social, na classe média dos ricos. Olha, vamos fazer um jeito aqui que todo mundo possa entrar. Ninguém tem autoridade para isto, nem de acrescentar, nem de diminuir. O caminho para o céu, Jesus disse que é estreito, são poucos os que encontram, a porta é apertada. E eu não tenho nenhuma autoridade para fazê-lo mais folgado, hein? Ou para apertá-lo mais do que ele é. Então, se eu fizer, vou ser achado mentiroso. Mas estas são as verdades que nós precisamos de encarar. Que maravilha é pensar que quando a igreja é cega, nua, miserável, pobre, desgraçada, hein? Quando o nudismo, quando o mundo, o inferno vomitou todas as suas gosmas imundas para dentro da igreja e ela se tornou um comércio, uma passarela de moda e mulheres seminuas e namoros promíscuos de abraços e beijos e sexo e carne e demônios e brigas por cargos e posições, ainda se encontra alguém na terra querendo ser luz. Vai sair da terra ainda, no meio desta baixeza toda, hein? Uma igreja pura, limpa, virgem, imaculada, e você olhar e dizer, eu tenho chance. Eu gosto muito da expressão deste presidente que os Estados Unidos agora elegeu, que disse, o mundo está em crise e nós temos uma chance. E eu queria que os cristãos, que o cristianismo acordasse para esta verdade. Esta crise de valores, esta crise de princípios, esta crise de moral, esta crise de fé em que o mundo está vivendo hoje, nós temos uma chance, uma única, né? E eu acho que se aparecessem homens sérios que postulassem cargos políticos e aproveitassem esta chance deste desmando, acho que sairiam para a história como saiu um Abraham Lincoln, George Washington e tantos homens que deram sua vida pelo que era correto. Nobre amigo, meu caro irmão, quando nós olhamos de frente, que temos hoje teólogos tentando ajeitar a Bíblia e pastores tentando acomodar o pecado na igreja, e padres justificando os desmandos da sociedade de homossexualismo e de todas as práticas do mal. Sentimos saudade e ausência de um ministério profético, de um profeta de Deus, da palavra
Assim diz o Senhor, isto ainda que fira. Já pensou o que seria um profeta hoje nos tempos modernos? Não é um que está casado, que vai no cafezinho da manhã com o governador ou com o presidente, hein? E chega lá, tem que tirar os ciscos das costas do deputado, ou do governador, ou do prefeito, seja lá quem for, para conseguir alguma benesse, algum benefício, algum favor para um parente, para um amigo, para uma comunidade. Espera aí um pouquinho. Estou falando de profetas como Natã, que foi enviado na casa do rei Davi. E Davi havia tomado a Betseba por mulher, esposa de um dos seus soldados fiéis, e havia mandado o soldado para a frente da batalha para que ele fosse morto, para ficar com a mulher de Urias. E ele conseguiu o intento, e Urias morreu, e ele tomou sua mulher, e achou que as coisas estavam assim. E eu quero lembrar a você, meu caro amigo telespectador, tem um Deus no céu que na hora certa vai julgar sua vida. Não pense que suas mentiras, seus fracassos, seus adultérios, suas falcatruas, viu? Suas roupas imorais, o seu menear de lábios, não importa esse pastor bobo aí com essas bobagens, um dia você me encontrará no tribunal de Cristo quando eu te chamei para viver o evangelho, para escapar desta corrupção, desta imoralidade, destes falsos ensinamentos. Meus nobres irmãos, amigos, pastores e líderes, um dia nos encontraremos diante do tribunal de Cristo, quando eu belisquei a sua consciência e você, ao invés de se dobrar a palavra, ficou irritado. E no fundo você sabe que eu estou dizendo a verdade. Mas o Natã chegou na casa do rei, o anúncio diz, olha, o profeta está aí. E o rei diz, manda ele entrar. Faz muita falta homens de Deus hoje. Temos muitos homens nas plataformas que receberam canudos lá no seminário e foram apelidados de pastores ou foram pastores por conta própria também, que o mundo está cheio deles. Ou algum irresponsável colocou a mão sobre eles e ordenou eles dizendo que eram pastores. Sim, senhores, faz muita falta homem de Deus no púlpito. Muita falta está fazendo, porque o que temos são muitos interessados nas almas das pessoas. O profeta Natã está aí. E Davi, então, o recebe. E o profeta, com toda a calma, disse, olha, rei, eu vim aqui pedir que você me ajude num julgamento, porque havia um senhor rico que tinha muitas ovelhas e ele recebeu um visitante e ao invés dele matar uma das suas ovelhas, sacrificar uma das suas ovelhas, ele tinha um servo que só tinha uma ovelha. Ele foi lá, matou a única ovelha que aquele servo tinha e satisfez o seu visitante. O que se deve fazer com este homem? Olha, Davi rasgou as vestes e disse, esse homem deve morrer. Hein? E o profeta, com o dedo indicador de profeta, apontou o dedo para ele, sem nenhum compromisso de salário, de favores, viu? Porque ele era o grande rei, podia ter mandado degolar, decapitar. Ele disse, este homem é você. Você matou Urias para ficar com a mulher dele. E Davi pensou que tinha feito escondido. Não há nada escondido que não seja revelado. Disse, este homem é você. Este homem, ele havia lavrado a sua sentença que deveria morrer. Disse, mas você não vai morrer.
O que você fez escondido, vão fazer com você publicamente. E então você vai ver um homem pagar o preço do seu pecado. Mas para aí um pouquinho. Será que os cristãos mais antigos não têm saudade de ter pastores verdadeiros, não? Temos que aceitar estes cabeludinhos modernos, frouxos, estes sem compromisso, sem escrúpulo com a alma do povo. Temos que aceitar esta modernidade do que aparece para enrolar as coisas e dizer que tudo vai bem? Ah, que saudade do assim diz o Senhor, como necessitávamos hoje de profetas como aqueles do Velho Testamento, de um Elias que viria e dizia assim diz o Senhor, não vai haver chuva senão segundo a minha palavra, que encontrou com o rei disse, és tu perturbador de Israel? Ele disse, não senhor, eu não sou perturbador de Israel, não, perturbador de Israel é você e as feitiçarias da casa de teu pai. É um profeta como Eliseu, que encontrou com os filhos de Acabe e disse, se não fosse por Josafá, eu nem olharia para a tua face, rei. Esta é a falta de homens que estão fazendo falta hoje, não é estes franguinhos de granja, de pulseirinha, de cabelinho comprido, sem pulsos, sem coragem de dizer a verdade, com medo de perder o cartão de refeição, comprometidos com o mundo, com o pecado e de mãos dadas com o diabo. Esta é a razão que eu estou na televisão, é para dizer para você que Deus mandou um profeta do mesmo quilate, com o mesmo espírito, com a mesma unção, viu? Que apareceu e que foi contra o sistema religioso e diz a igreja quer ser mundana, ela se tornou trevas, ela foi influenciada pelo inferno, ela precisa sair dos falsos ensinamentos, das doutrinas erradas, ela precisa voltar para a Bíblia, ela precisa sustentar o evangelho como verdade absoluta, não é aceitar o mundo, não é aceitar o modernismo, não é aceitar leis que são feitas para colocar a igreja em submissão. Sim, senhores, faz muita falta um homem deste. É uma pena que a história é uma repetição de fatos. Como nenhum dos profetas foram aceitos, Moisés foi expulso diante da face de Faraó, Elias foi odiado por Acabe, Eliseu da mesma maneira, Jeremias foi preso no calabouço e nenhum deles foi recebido, como o próprio está escrito nas Escrituras. Qual dos profetas não perseguiram e não mataram os vossos pais? Você pensa que este chamego com Bíblia hoje, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, e mulheres seminuas carregando Bíblia, e pastores e efeminados e tudo isto carregando Bíblia, e padres falando em Bíblia e tudo isso. Você pensa que qualquer desses profetas da Bíblia que aparecesse nos nossos dias hoje seria aceito? Você acha que o grande Paulo, ponta de lança do avivamento neotestamentário, seria recebido nas igrejas quando ele falasse sobre o culto da personalidade que estão levantando certos homens aí parecendo que são deuses? Será que eles receberiam? Um Paulo que diria que as mulheres não poderiam cortar o cabelo, que este divórcio deveria ser repudiado e que o homem deveria assumir a sua palavra, porque o homem que não vela sobre a sua palavra não faz caso de sua pessoa. Quando você der a palavra para uma mulher que vai viver com ela até que a morte o separe, seque o bagaço e honre a sua palavra. Da mesma maneira as mulheres. Mas isso não tem compromisso, e até que o primeiro problema apareça, e até que apareça uma mais bonita, uma mais interessante, ou um mais rico, que tenha mais dinheiro, fique, se dane família e filhos e desmantele tudo, mas vamos cumprir os desejos da carne e ainda aparecem pastores para abençoar tais casamentos. Meu nobre amigo, meu nobre irmão,
está fazendo falta um ministério de um profeta, pois você está ouvindo a palavra profética nesta hora. Deus enviou o 7º anjo. Deus mandou Elias que viria para restaurar todas as coisas. E eu sou um mero anunciador deste ministério, mas com muita satisfação, porque vejo a Bíblia se repetir novamente diante dos nossos olhos. Sim, meu nobre irmão e amigo que está me assistindo, chegou a hora, é a nossa chance, é o momento de voltarmos para a palavra. O mundo não quer nada com Bíblia. Igrejas são portas que se abrem para enrolar as pessoas, cauterizando a consciência. Doutores amontoados conforme a concupiscência do povo. Concupiscência do povo. O povo quer é evangelho fraco, o povo quer é ser enrolado. É hora de púlpitos mensageiros. Será que Deus ia terminar a história da humanidade e vendo esta lama podre, esta fedentina, estas abominações que chegam às suas narinas dioturnamente sem ver brotar um lírio de dentro desta lama, sem ter você e dizer, não, Senhor, eu não dobrei os meus joelhos diante de Baal. Eu não me curvei a estas modas. Tem moças, tem rapazes. Se você não sabe, fique sabendo. Deus tem revelado isto para muitos. Eles estão chegando. Chega um hoje, chega outro amanhã, outro vem depois. E você está esperando o quê? Ser enrolado? Ser fedido, ser fétido, ser sujo, ser imoral, ser baixo, ver sua família degradada, ser enrolado por alguma religião que você sabe que está frontalmente contrária às Escrituras, carrega a Bíblia para quê? Pergunto no final da programação, será que teriam coragem de receber Paulo nas igrejas da cidade de Recife, de João Pessoa, onde esta programação está chegando? Na sua cidade, a sua igreja receberia Paulo? Quando ele mostrasse que as mulheres não deveriam pregar o evangelho, que elas estão vestidas conforme, pior do que as prostitutas, imoralmente, apresentando seus corpos como instrumentos ao pecado, que elas estão cortando o cabelo e desonrando a sua cabeça e perdendo a postura diante dos anjos? Será que eles querem evangelho desta natureza ou apostaram no evangelho da prosperidade? E Paulo diria, se você confiar em Cristo nas coisas concernentes a esta vida, apenas você é o mais miserável de todos os homens. Amigo, tudo que nós estamos vendo aconteceu em gerações passadas. O homem foi degradando, se degradando, se degradando e a moral decaindo até chegar no mais baixo nível, que eu não sei aonde é que vai chegar mais. Não sei mais aonde. Não sei o que é que nós estamos esperando para ver. Talvez eu ainda viva para ver algum pastor subir no púlpito ao invés de paletó e gravata de anáguas. Só talvez esteja esperando, porque de bermuda, de short, eu estou vendo aí, a televisão está mostrando, isso é uma imoralidade, isso é uma nojeira, sabe? Ver pastor de bermuda aí cantando, batizando as pessoas de bermuda nas praias, isso é uma coisa que dá vômito até em cachorro, muito mais em ser humano e muito mais em Deus. Deus disse, olha, eu já vomitei sobre as mesas estão cheias de vômito, disse, Laodiceia era tão morna que estou a ponto de vomitar da minha boca. Isto é uma coisa que nós estamos vendo. Mas é tempo de voltar para a palavra. Quer conhecer um pouco mais sobre o ministério deste profeta enviado por Deus para esta geração que veio chamar o povo, homens e mulheres, a voltarem para a palavra e saírem desta geração imunda, corrompida e podre, fétida como um lírio e adornar e ser levada para o trono de Deus?
Escreva, solicite literatura, CDs e DVDs. Os endereços virão logo após a oração. Vamos orar, porque meu tempo acabou. Pai, eu entrego este povo que assistiu a este programa, que estas palavras possam beliscar a consciência deles. Ajuda-os. Eu os entrego. Eles precisam do Senhor. Há corações nesta hora que sentem que estão sendo chamados. O Senhor está abrindo a mente de alguém, então faça com que esta pessoa tenha coragem de viver o desafio do momento. Ficar com a palavra, ser limpo, ser verdadeiro, servir ao Senhor em espírito e em verdade. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos agradecer sua audiência. Queremos dizer a você que estes estudos estão disponibilizados através de DVDs, de CDs e de literaturas que enviamos sem fins comerciais, enviamos gratuitamente. Como é que é? Sem um centavo de custo. Você não paga nem o porte do correio. A única coisa que você precisa fazer é nos mandar uma carta solicitando esses estudos bíblicos, ou nos telefonar, ou então nos mandar um e-mail. Nosso e-mail é feperfeita@gmail.com, nossos telefones 83-3222-4171 ou 83-3222-7360 e nossa caixa postal 3045 João Pessoa, Paraíba, sempre à sua disposição. Queremos também lembrá-lo que estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br, e que transmitimos ao vivo nossos cultos às terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9 horas pela manhã. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta aqui por esta emissora, neste mesmo horário, apresentando Fé Perfeita. Deus te abençoe. Jesus Cristo é o nome do meu Deus. Não há outro no qual haja redenção. Que tua vida em minha vida venha morar. Que tuas obras possa eu manifestar. Ó Senhor, encha-me do teu amor e da tua paz, que meu vaso neste dia tu possas encher, que descendas ao meu coração e que eu seja um